Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre a conjuração baiana. Bom, pessoal, o que foi essa conjuração baiana, né? Essa conjuração, ela foi um movimento de contestação à dominação portuguesa. Então, esse movimento, né, essa revolta que ocorreu em Salvador em 1798, que os setores da elite, assim também como as camadas mais populares, se organizaram contra a autoridade da coroa portuguesa, tá? Esse movimento, ele teve, né, uma participação maior aí dessas classes populares. Então, ele ficou conhecido como uma revolta popular. Essa conjuração baiana, pessoal, assim como a conjuração mineira, ela não conseguiu efetivar, né, o movimento revoltoso aí, tá? Mas ela foi importante porque as ideias dos conjurados, né, circularam por Salvador e foram importantes também para formar, né, ideias de autonomia em relação à coroa portuguesa, tá? Então, por mais que de fato, a conjuração baiana, assim como a conjuração mineira, não tenham sido efetivadas, né, elas foram importantes para demonstrar a insatisfação popular, incentivar, né, as lutas por direitos, né, a luta por autonomia. Então, por mais que a conjuração não tenha acontecido, isso foi importante para entender, né, para as pessoas se revoltarem contra a coroa portuguesa, para elas terem mais autonomia. Mas antes de começar a gente falar um pouco sobre a conjuração baiana, a gente precisa entender qual que era a situação de Salvador, né, no século XVIII. O porquê que houve essa conjuração, esse movimento aí de revolta. Bom, pessoal, Salvador, não sei se vocês se lembram, mas era a capital aí, né, do Brasil, primeiro, né, era a primeira capital brasileira. E Salvador, né, passou por uma crise de abastecimento por causa da transferência, né, da capital aí da colônia para o Rio de Janeiro. Então, Salvador, né, era a capital, aí depois a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, e isso causou uma crise de abastecimento, né? A cidade também sofria uma crise econômica, né, em razão aí da ocorrência de produtos daquela região que a maioria dos produtores eles estavam produzindo cana-de-açúcar, né, e não estavam produzindo o restante, né, dos gêneros agrícolas. Então, isso também, né, causou aí problemas por causa de produtos, né, produtos básicos de alimentação. Então, Salvador, né, passou por essa crise de abastecimento. Então, isso foi um dos motivos que levou, né, a população a se revoltar aí contra a coroa portuguesa para querer mais autonomia, para querer negociar com outros lugares. Então, isso foi muito importante, tá? Bom, pessoal, outra coisa também, né? Quais que eram as principais reivindicações aí desses conjurados baianos? Eles queriam abolir a escravidão, porque a maioria da população, né, a maioria da população que vivia na cidade de Salvador era escravizado, né, afrodescendentes escravizados. Então, eles queriam abolir a escravidão, eles queriam decretar a República Baiense, né, eles queriam que a Bahia fosse uma república. Eles queriam ter mais autonomia para o comércio com outros lugares. Eles queriam diminuir os preços dos produtos que estavam muito caros, né, por causa da crise, como eu falei para vocês, da produção açucareira e por causa da crise econômica que a cidade de Salvador estava vivendo, por causa da transferência também, né, da capital para o Rio de Janeiro. Então, essas eram as principais reivindicações aí, né, da conjuração baiana. E se vocês me perguntarem, professora, qual que é a diferença, né, entre a conjuração mineira e a conjuração baiana? Bom, pessoal, a principal diferença, né, é que a conjuração mineira teve como principal grupo e representante, né, participantes da elite. Então, eram mais os grupos que estavam participando da conjuração mineira eram grupos de elite, né, ou seja, as pessoas que tinham posses, né, dinheiro. E enquanto a Conjuração Baiana, né, contou aí com a participação de grupos populares. Então, como vocês já sabem, a Conjuração Mineira também pode ser chamada, né, de Revolta dos Alfaiates. Então, foram
muitos trabalhadores que participaram da Conjuração Baiana, principalmente, né, a população, né, de afrodescendentes, a população de trabalhadores, a população de uma classe média mais baixa, tá? Então, essa é uma das principais diferenças. Outra coisa também que a gente tem que focar, né, quando a gente fala de Conjuração Baiana, é que o principal diferencial aí, né, desse movimento foi a reivindicação da libertação dos escravos. Então, sim, a Conjuração Baiana, né, eles queriam, como eu falei para vocês, abolir a escravidão. Então, tem essa diferença também em relação à Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira não queria, né, abolir aí a escravidão, porque eles eram da elite, certo? Então, vamos lá, pessoal, a Conjuração Baiana, né? Então, a insatisfação com o domínio português atingia outras partes do Brasil, além da região das Minas, né? Em Salvador, da Bahia, esse descontentamento também era forte. Quando a capital da colônia foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro em 1763, Salvador passou a receber menos investimentos e a circulação de pessoas e de mercadorias consequentemente diminuiu. Então, pessoal, como eu falei no início da aula, Salvador estava passando por uma crise, né, de abastecimento, por essa crise dessa transferência também, né, da cidade, da capital aí, que era em Salvador, passou a ser no Rio de Janeiro. Então, isso tudo causou muitos problemas, né? Problemas econômicos, problemas de abastecimento. A produção açucareira também acabou, né, incentivando aí esse processo. Então, isso tudo gerou muitas revoltas, e com isso, né, as pessoas começaram a se voltar contra a coroa portuguesa. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, com isso, né, o preço de produtos básicos, como roupas e alimentos, aumentou, gerando, né, uma grave crise de abastecimento da região baiana. Então, isso fez com que, isso foi um dos motivos, né, que as pessoas começaram a se juntar para se revoltar, né, contra a coroa portuguesa. Por quê? Porque a coroa portuguesa, né, eles estavam cobrando muitos tributos abusivos e as pessoas não tinham de onde tirar esses valores, né, eles não tinham como pagar. E, além disso, estava tendo crise, porque houve a transferência, né, da capital para o Rio de Janeiro, e isso fez com que diminuísse a circulação de pessoas, de mercadorias, e, consequentemente, né, houve a crise econômica. No século XVIII, pessoal, a produção de açúcar na cidade de Antilhas tornou-se um problema para os produtores do Nordeste. A concorrência fez com que muitos proprietários rurais ampliassem as áreas de cultivo de cana-de-açúcar, diminuindo o espaço para as lavouras de produtos de consumo, né? Então, isso foi outro problema. Então, isso daqui, houve esse problema, né, com o aumento aí da cana-de-açúcar, né, nas propriedades, fez com que diminuísse os outros itens, né, os outros itens básicos. Então, começou a faltar alimentos, né, e os alimentos ficarem cada vez mais caros. E, além disso, né, aí, ao longo do século XVIII, as ideias iluministas se difundiram entre os membros da elite baiana, que passaram a defender maior liberdade e autonomia em Salvador. Em 1798, né, diversos setores da sociedade se mobilizaram em uma conjuração contra a autoridade portuguesa, conhecida como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, como eu falei para vocês, pelo fato aí, né, de muitos membros da rebelião terem essa profissão. Então, pessoal, a crise, a falta de alimentos, né, o pagamento de tributos, né, que eram muito altos para a coroa portuguesa, isso tudo fez com que houvesse, né, também o início, né, das ideias iluministas que estavam chegando, né, na região de Salvador. Isso tudo fez com que começasse essa revolta popular. E os revoltosos se uniam, né, para discutir aí propostas de mudanças, e entre elas, né, havia intelectuais, né, da elite baiana, militares de baixa patente, afrodescendentes escravizados e alforriados também, além, né, de trabalhadores urbanos como alfaiates, sapateiros e carpinteiros. Então, muitas pessoas, né, da classe mais popular, como vocês podem observar,
eles se uniam. Então, por isso que essa revolta foi uma revolta, né, mais popular. Como eu falei para vocês, eles divulgaram, né, muitos panfletos aí por Salvador com essas ideias, né? E o que aconteceu? Eles foram descobertos pelo governo e não conseguiram, né, efetivar aí a revolta. Então, infelizmente, assim como a conjuração mineira, a conjuração baiana também não chegou a acontecer, porque o governo descobriu antes e puniu, né, os revoltosos e não deixou, né, que a revolta fosse implementada. E, pessoal, aqui mostra algumas das propostas e mudanças aí que os revoltosos eles queriam, né? Então, aqui, como eu já falei para vocês, né, algumas das principais reivindicações deles eram decretar o fim da escravidão, né, uma das propostas aí, proclamar a República Baiense, diminuir os preços dos produtos, ter autonomia, né, para comercializar aí com outros países sem o impedimento de Portugal, tá? Então, eles queriam todas essas reivindicações. E, como eu disse para vocês desde o início, foi uma revolta popular, né? Porque, diferentemente do que ocorreu em Minas Gerais, a Conjuração Baiana não teve, né, apenas aí a participação de grupos da elite, né? Eram pessoas aí de classes populares que também, né, participaram do movimento. Tinham pessoas da elite baiana, mas a maioria era da classe popular, né? As ideias dos conjurados foram discutidas, né, em reuniões e apresentadas em panfletos, como eu falei para vocês. Eles começaram a divulgar, né, esses panfletos e, infelizmente, né, o governo recebeu um desses panfletos, o governo ficou sabendo antes, né, que ocorresse, de fato, a revolta e acabou impedindo aí a conjuração baiana. Os revoltosos, né, ainda estavam se organizando para a rebelião, quando o governo descobriu, né, o que estava acontecendo. Processos de investigação foram abertos para perseguição, né, dos participantes do movimento. A revolta em si, ela não chegou a ocorrer, pois foi desestruturada pelas autoridades. Então, como eu disse para vocês, não houve de fato uma revolta popular. Mas o que fica para a gente, né, o que é importante, é que, de alguma maneira, né, a população mostrou, né, que estava insatisfeita, que tinha direitos, que queria lutar por esses direitos. Então, por mais que a revolta não tenha acontecido, né, essa parte foi importante, essa questão das pessoas lutarem por seus direitos, né? Então, fica isso, né, como lição para a gente, né? Então, a oposição ao movimento foi forte, né, de maneira aí que muitos revoltosos foram presos, alguns foram condenados à morte, outros foram exilados. Então, pessoal, em 1798, né, os conjurados, eles foram presos, julgados e condenados, né, membros da elite, né, o que aconteceu com os membros da elite? Os membros da elite, eles foram exilados, né, eles foram mandados lá para a África, porque eles tinham posses, eles tinham muito dinheiro, então eles não foram mortos, eles foram exilados na África, eles foram mandados para a África. Os afrodescendentes, né, eles foram condenados a receber aí 500 chibatadas em praça pública, né? Então, isso era um ato comum, né, naquela época, era um tipo de tortura, um tipo de punição, né, para eles. E os 4 indivíduos aí que foram considerados líderes, né, do movimento, eles foram condenados à morte, eles foram enforcados. E um deles, né, é justamente essa imagem aqui, né, essa estátua aqui, que é do Luiz Gonzaga, né, que está na Praça lá da Piedade, em Salvador. Então, ele foi um dos que foram julgados e condenados à morte, né? Então, aqui está falando justamente isso, pessoal. Na Praça da Piedade, né, muitos dos conjurados foram executados, entre eles Lucas Dantas, João de Deus, Luiz Gonzaga e Manuel Faustino, líderes, né, da conjuração aí baiana. E atualmente, né, existem na praça estátuas em homenagem aí a esses líderes, né? E essa daqui é justamente do Luiz Gonzaga. Então, infelizmente, né, muitas pessoas foram punidas,
Algumas pessoas, como vocês puderam observar, foram condenadas à morte e, né, o que a gente consegue aí tirar, né, disso tudo, uma lição, é que uma revolta popular ela é importante porque é uma maneira, né, da população mostrar suas insatisfações e lutar aí, né, pelos seus direitos, tá? Então, por mais que não tenha dado certo, as pessoas mostraram que elas conseguiriam, né, lutar aí por seus direitos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer nas próximas aulas, tá bom? Então, por hoje é só.